Excelentíssimo senhor presidente da sessão desta sexta-feira de manhã, senador Aníbal Diniz, senador do Acre, e que já assumiu a vice-presidência e a presidência da Casa em inúmeras oportunidades durante os 2 anos que passaram. Senador Rubens Figueiró, presente em todos os dias aqui no Senado, de segunda a sexta, uma alegria falar na presença de Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, eu quero fazer alguns registros, mas não tem como, hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, não iniciar falando sobre esse tema. Senhor presidente, hoje, 8 de março, é o dia que, internacionalmente, o mundo rende homenagens às mulheres. Eu quero, antes de tudo, saudar com muito carinho e respeito, admiração, as minhas colegas parlamentares, as senadoras, as deputadas do Congresso Nacional, saudar as vereadoras que estão por todos os recantos do nosso país, e dizer, vereadoras, que podem contar comigo. Eu já conversei muito com o senador que é autor da PEC 35. Tramitar é uma coisa para o debate, concordar com mérito, não. Porque eu entendo, e digo aqui a minhas queridas vereadoras e vereadoras, que se nós voltarmos com esse retrocesso de querer que o vereador não tenha salário para a sua atividade, nós vamos voltar ao tempo em que, para ser candidato a um cargo legislativo, executivo, tu tinha que primeiro mostrar tuas posses, porque somente a elite, o poder econômico, é que vai comandar as câmaras de vereadores, porque, de fato, esse setor não tem problema nenhum com salário. Se a moda pega, amanhã depois vamos dizer também que deputado não tem que ter salário, federal não tem que ter, governador não tem que ter, senadores não tem que ter. Então, eu acho que é uma matéria que não será aprovada aqui no Congresso. O próprio senador, autor da matéria, já conversei com ele, e ele tem dialogado comigo na tentativa de mudar a redação do texto, que possamos assim assegurar o salário de acordo com a proporcionalidade que manda o próprio texto constitucional do salário de senador até vereador. Mas esse não é o tema, mas eu fiz questão de fazer uma homenagem aqui às mulheres dos legislativos estaduais e municipais. Senhor presidente, eu gostaria de estender essa saudação também a todas as mulheres brasileiras. Senador Rubens Figueiró, é uma alegria receber uma parte de Vossa Excelência numa sexta-feira que é o momento do debate. A honra é minha, senador Paim. Vossa Excelência inicia muito bem o seu pronunciamento desta manhã, lembrando que hoje é Dia das Mulheres. Hoje, logo que acordei, nas minhas orações matutinas, eu lembrei-me de minha mãe, que é a maior expressão da mulher. Muito bem lembrado. Lembrei da minha filha, que hoje está completando também aniversário. E isso me tocou profundamente. Acho que nós não poderíamos deixar de render a nossa homenagem à mulher, sobretudo à mulher brasileira, que demonstrou no curso dos anos a sua vontade férrea de manter a família. Eu acho que o grande mérito da mulher é manter a família, porque é através da família que nós podemos, sinceramente, construir a nossa identidade. Eu folgo muito em cumprimentar Vossa Excelência pela feliz lembrança que teve de, no início do seu pronunciamento, que é sempre ouvido por toda a nação brasileira, prestar essa homenagem à mulher e, sobretudo, à mulher brasileira. Me associo às palavras de Vossa Excelência, com muito calor e com muita emoção. Muito bem, senador Rubens Figueiró. Eu tenho certeza que o seu aparte vai ser inserido no meu pronunciamento. E Vossa Excelência foi na essência. Lembrou da importância da mulher, da mãe, das filhas, enfim,
estendeu a todas as mulheres, que são a parte, o início da minha fala nesse dia 8 de março. Dizia eu, senhor presidente, que eu estendo esse meu carinho a todas as mulheres servidoras públicas, mulheres trabalhadoras da área privada, as mulheres camponesas, as mulheres trabalhadoras do lar, as mulheres aposentadas, pensionistas, enfim, a todas as mulheres. Senadora Luísio, e presente também no plenário, alegria falar na sua presença aqui, nessa casa, nessa sexta-feira. Gostaria de relembrar, senhor presidente, primeiro algumas conquistas importantes, porque a gente sempre nesse dia lembra da luta das mulheres. Mas eu quero lembrar de algumas conquistas importantes. Por exemplo, no campo da educação, as conquistas femininas são extraordinárias. Se considerarmos que 140 anos atrás, seu acesso ao ensino superior era simplesmente proibido. Há um século e meio, era proibido o acesso ao ensino superior. Hoje, as mulheres brasileiras têm, em média, mais anos de estudo do que os homens. São 8,8 anos contra 7,7 anos em relação ao homem. No ensino superior, elas representam atualmente quase 60% dos concluintes, aqueles que efetivamente vão até o fim do curso e são diplomadas. Mesmo na pesquisa de ponta, elas já assumiram a liderança. Em 2008, 51% dos títulos de doutorado foram obtidos pelas mulheres. Também aqui ultrapassaram os homens. No que se diz respeito às atividades profissionais, as mulheres já são maioria. Nas demais, sua participação avança rapidamente. Só alguns exemplos. Nos quadros da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, o número de advogadas já é superior ao número de advogados. As mulheres ocupam cerca de 30% dos cargos da magistratura. E mesmo nos tribunais superiores, sua participação já chega à casa de 16%. Claro que queremos muito mais, mas temos de reconhecer que houveram avanços. A mudança no papel social das mulheres pode também ser percebida, senhor presidente, pelo crescimento da sua participação em posições de comando e liderança. Embora ainda minoritária, já se pode observar o acelerado aumento da participação feminina no comando das empresas brasileiras. É o que demonstra pesquisa da Global Monitor. Em 1997, apenas 10,4% dos cargos de presidente ou equivalente eram ocupados por mulheres. 12 anos depois, essa parcela havia dobrado, chegando a 21,43%, bastante próximo da média mundial, 24%. Um ótimo exemplo da liderança feminina, nós temos que aqui lembrar, por exemplo, no mundo empresarial, que ficou entre as mulheres, entre as 100 mulheres de mais destaque do mundo, não vou nem falar agora da presidenta, é de doutora Maria da Graça Foster, presidente da Petrobras, uma das maiores companhias petrolíferas do mundo. Aliás, fica mais fácil percebermos a dimensão do avanço representado pela presença de uma mulher no comando da Petrobras, porque recordamos que até a década de 70 a empresa não aceitava a mulher engenheira. Hoje uma mulher preside a Petrobras. Claro que há todo um debate aí sobre a importância da Petrobras, e o debate é legítimo. Agora, temos que lembrar nesse momento que na década de 70 era proibido que mulher engenheira tivesse acesso àquela importante empresa que fica entre as 5 maiores do mundo. E hoje nós temos uma mulher na presidência. Também, nos 3 poderes da República, observa-se uma presença feminina inédita. Além de termos, pela primeira vez, uma mulher ocupando a presidência da República, temos um número antes nunca registrado da história do número de ministras de Estado e também
de senadoras. No Supremo Tribunal Federal, já faz alguns anos que são 2 as ministras e uma delas exerce agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Esses são dados positivos, ninguém tem dúvida, mas, como eu disse antes, alguns aspectos negativos ainda perduram e nós temos num dia como esse, que é um dia de homenagem, mas também de luta, a lembrar. E é nesse sentido que acredito que talvez seja bem interessante repensarmos um pouco sobre a situação da mulher em relação à violência que acomete a nossa sociedade. Apesar da importância da Lei Maria da Penha, nós percebemos que nos últimos 10 anos a violência contra a mulher aumentou. Todo esse espetacular avanço do qual falei não esconde a realidade de que o machismo e a discriminação ainda são muito fortes na nossa sociedade. Números do Anuário das Mulheres Brasileiras 2011, divulgado pela Secretaria de Política para as Mulheres e pelo DIESE, mostram que 4 em cada 10 mulheres brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. A pesquisa da Fundação Perseu Abramo, intitulada Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado, realizada em 25 estados em 2010, revela que a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no país. Esse levantamento mostra também que 11 milhões e 500 mil mulheres já sofreram tapas e empurrões, e 9 milhões e 300 mil já sofreram todo tipo de ameaças e até mesmo, como a gente fala popularmente, surras. São números chocantes e inaceitáveis. No entanto, a pesquisa da Fundação Perseu Abramo indica que o quadro já foi pior, pois as agressões acabaram diminuindo num período e aumentando no outro. Por isso merece uma reflexão mais ampla. Mas lembra aqui que anteriormente eram 8 as mulheres agredidas a cada 2 minutos. Um dos motivos para essa diminuição, com certeza absoluta, nesse período e agora no último ano, nos últimos 2 anos, é que a violência parece que voltou com mais força, foi a Lei Maria da Penha. E por isso nós queremos fortalecer essa lei, até mesmo avançando com aquilo que eu chamo, e Vossa Excelência, senador Aníbal, também usou a expressão no dia de ontem, tolerância zero em relação à violência contra a mulher. Essa lei tem contribuído para aumentar o nível de consciência acerca dessa questão, fazendo com que a sociedade não aceite essa aberração. Lembro que apresentei projeto de lei aqui na casa, aos moldes da chamada Lei Seca, para que a Lei Maria da Penha tenha tolerância zero. Espero que o Senado aprove o quanto antes este projeto. A crescente repulsa social à violência contra a mulher pode ser percebida pelo vasto aumento no número de denúncias encaminhadas à Central de Atendimento nos últimos 2 anos ao serviço Ligue 180. Os atendimentos da Central subiram de 43.423 em 2006 para 734 mil em 2010, um crescimento de quase 16 vezes. Felizmente, a luta pela derrocada da violência contra as mulheres está na pauta de vários movimentos, aqui no Senado, na Câmara e outras instâncias. Nos dias 18 a 21 de fevereiro passado, aconteceu o primeiro encontro nacional do Movimento das Mulheres Camponesas do Brasil. O Movimento das Mulheres Camponesas tem como missão a libertação das mulheres trabalhadoras de qualquer opressão e discriminação. O lema do encontro foi: na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. Também no mês de fevereiro passado, aconteceu a primeira decisão da Justiça de ressarcimento ao INSS de custo de pensão por morte à mulher vítima de violência. O réu confesso do assassinato
da ex-mulher em Teutônia, no Rio Grande do Sul, foi condenado a ressarcir o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em 20% dos valores pagos pela União em pensão por morte aos filhos da vítima. Ou seja, o agressor, além de cadeia, vai ter que pagar parte da pensão que a família tem direito pelo crime cometido. A decisão pioneira foi tomada pela Vara Federal de Lajeado, lá no meu Rio Grande, e o montante é de 90 mil e representa parte dos custos da Previdência Social nesse fato. A ministra Eleonora Menecuzzi, da Secretaria Política das Mulheres, da Presidência da República, saudou a iniciativa e salientou que ela tem caráter pedagógico. As palavras da ministra foram: é exemplar a decisão da Vara Federal de Lajeado em dar ganho de causa ao INSS em ação para ressarcimento dos valores pagos por morte da segurada. É moralmente inaceitável, diz a ministra, que o poder público tenha que arcar com os custos da covardia, da violência gerada pelos agressores e assassinos de mulheres. A medida faz parte da responsabilização e do combate à impunidade. Nos próximos dias, estaremos lançando aqui no Senado. Eu sei que teremos o apoio de todos os senadores, como aconteceu na Assembleia Legislativa lá do meu Rio Grande, que lançou a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, iniciativa do deputado estadual Edgar Preto, filho do já falecido deputado federal Adão Preto. O nosso objetivo é sensibilizar o público masculino para o tema do enfrentamento à violência do gênero, lutar pela estruturação de uma rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, debater a ampliação do orçamento público para as políticas específicas para as mulheres, disse o deputado Edgar Preto. Senhor presidente, atitudes assim desse deputado, e que nós estamos agora, por sugestão dele, ampliando aqui no Senado, certamente alavancam outras e mais outras, e é disso que precisamos para eliminar a violência e a discriminação contra as mulheres. Por exemplo, senhor presidente, a discriminação contra as mulheres quanto à forma de pagamento dos melhores salários para o desempenho da mesma função precisa ser superada. O mais recente censo demográfico do país, realizado em 2010, mostra que o rendimento mensal dos homens com carteira profissional assinada foi de R$ 1.392, ao passo que as mulheres recebem 30% a menos, ou seja, R$ 983. Na média dos países da América Latina, essa diferença entre os rendimentos dos homens e mulheres é bem menor, ficando 17,2. Ou seja, no Brasil, a diferença é quase o dobro pró-homem em prejuízo das mulheres. Quando são considerados trabalhadores e trabalhadoras com o mesmo nível de educação, a disparidade salarial é ainda mais gritante. O IBGE constatou que as mulheres com 12 ou mais anos de estudo, em média, recebem 58% dos rendimentos concedidos ao homem com o mesmo nível educacional. Isso é gravíssimo. Quando os profissionais têm curso superior, os homens chegam a ganhar R$ 1.654 a mais do que as mulheres por esse cálculo. Pesquisa recente realizada pelo PNUD, em parceria com o governo brasileiro, aponta a desigualdade salarial entre homens e mulheres como uma das causas determinantes da pobreza aqui na América Latina. De acordo com os dados obtidos, se os dois gêneros tivessem seus salários equiparados, a proporção de pobres cairia em mais de 20%. É fácil entender essa afirmação quando lembramos que as mulheres representam 70% da população mundial em situação de miséria absoluta, e grande parte delas é que administram o lar, muitas vezes abandonado pelo seu parceiro, seu companheiro. Senhor presidente, eu tive a honra de relatar na Comissão de Direitos Humanos dessa Casa o PLC 130 de 2011, de autoria do nobre deputado Marçal Filho, que estabelece multa para combater a diferença da remuneração verificada entre homens e mulheres no Brasil.
A proposta atualmente estava no plenário, houve recurso, está na CCJ, já foi aprovada na Câmara, pois o projeto é de um deputado. Seria fundamental, e me dirijo aqui ao nobre senador Vital do Rego, para que essa proposta seja, de uma vez por todas, votada na CCJ, remetida ao plenário. Eu tenho certeza que será aprovada aqui por unanimidade. O que diz o projeto do nobre deputado que eu tive a alegria de relatar na Comissão de Direitos Humanos? O empregador que remunerar de maneira discriminatória o trabalho da mulher estará sujeito ao pagamento de multa em favor da empregada, correspondente a 5 vezes a diferença verificada em todo o período da contratação. Ou seja, mulher com a mesma idade, com a mesma atividade, com a mesma função, com a mesma capacidade, com o mesmo curso, não tem sentido ganhar praticamente a metade do que ganha o homem. É um absurdo, é uma discriminação e é uma violência. É uma proposta de grande sensibilidade social e política para uma causa justa, que, no meu entendimento, vai se constituir numa ferramenta importantíssima para garantir o princípio da igualdade de todos perante a lei, de homens e mulheres, direitos e obrigações iguais, como manda a nossa Constituição. A diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho vão além da desigualdade salarial. No Brasil, em diversos outros países da América Latina, as mulheres continuam tendo menor participação nas atividades econômicas, são maioria no trabalho informal e entre a população desempregada, e continuam sendo as maiores vítimas no campo do trabalho, do assédio moral e sexual, que é gravíssimo. A busca de um emprego formal é um desafio muito maior para as mulheres do que para os homens. Entre as mulheres que estão no mercado de trabalho, sou presidente, no Brasil, 35,5% têm carteira de trabalho assinada. Entre os homens, chegamos a 44%. Outra desigualdade marcante e visível: as brasileiras continuam como as principais responsáveis pelas atividades domésticas, cuidado com filhos, com idosos, com a família. Elas gastam mais que o dobro da média de horas do que o homem nos afazeres domésticos, 22 horas semanais contra 9,5 horas dedicadas por eles. A injusta repartição das tarefas domésticas. Podíamos lembrar aqui também, coagida socialmente a assumir o papel de dona de casa, ela resta 2 alternativas: depender economicamente de seus pais, irmãos ou marido, ou aceitar o trabalho precarizado, que felizmente está havendo uma grande rebeldia por parte delas para mudar esse quadro. Senhor presidente, poderíamos lembrar ainda: a mulher não tem assento em 26% da diretoria de sindicato, aí considerados os urbanos e rurais, segundo dados também do Diese. E mesmo quando está presente, a participação da mulher ainda é bem menor do que o homem nos próprios sindicatos. No topo das representações sindicais, nas centrais sindicais, as mulheres representam apenas 21% das suas diretorias. Podemos afirmar, portanto, que a luta sindical ainda é marcantemente masculina, um contraste com a crescente participação das mulheres no mercado do trabalho. A história da mulher e da luta contra a violência, contra as diferenças salariais praticadas nos vencimentos entre homens e mulheres, contra a dificuldade de acesso a cargos mais importantes, é de longa vida e incansável. Todos os anos, nós vemos a tribuna falar sobre esse tema. Hoje, viemos mais uma vez, principalmente falar sobre a violência e as diferenças no mercado de trabalho. Senhor presidente, cada um de nós, não adianta esperarmos apenas que os outros pratiquem as mudanças. Cada um de nós é responsável pelo modo como escolhe viver e tratar seu semelhante. Cada um é responsável por atender ou não ao chamado pelas mudanças, o combate a todo tipo de preconceito e violência. Engajamento é essencial, união é essencial, solidariedade é essencial, capacidade de empatia também é essencial. Senhor presidente, hoje, 8 de março de 2013, lembramos aqui o Dia Nacional da Mulher. Eu diria que Recomeçar, que é uma associação de mulheres que foram submetidas à mastectomia do DF, realizaram um grande evento aqui no Hospital Regional, que merece aqui todo o nosso carinho e todo o nosso apoio. Senhor presidente, nesse dia tão importante para todos nós,
Passado 4 séculos, eu somo as palavras ditas no século XVII pelo jurista Hugo Vitor, que já dizia: nem senhora, nem serva, mas sócia. Passado 4 séculos, eu somo as suas palavras a da primeira desembargadora negra do Brasil, Neuza Maria Alves da Silva, que disse: os muros são altos, sim, são altos. As pedras no caminho são enormes. Os fossos cavados são profundos. Mas valeu a pena, nós estamos chegando